Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico matemático da prova do CRO-MG. CRO é o Conselho Regional de Odontologia. Eu vou usar a prova de auxiliar administrativo, mas são as mesmas questões em todas as provas de nível médio. Prova de fiscal, de auxiliar administrativo e de técnico de informática. Vamos para as questões. São 5 questões, as questões de 11 a 15. A questão 11 começa assim. Brincando com sua calculadora, Henrique multiplicou todos os números inteiros positivos em ordem crescente até encontrar um resultado terminado em exatamente 2 algarismos iguais a zero. Considerando que a calculadora foi capaz de mostrar o resultado completo das operações e que Henrique parou de multiplicar os fatores imediatamente ao obter o resultado com 2 zeros ao final, o último fator utilizado por ele na multiplicação foi. E aí, para esse exercício aqui, não tem fórmula, não tem um atalho. A gente vai ter que fazer o que o Henrique fez ali. Então, a gente vai ter que começar multiplicando. E a gente vai fazer do jeito que o exercício falou. Ele vai multiplicar números inteiros e positivos em ordem crescente até encontrar um número que termina com 0, 0. Então, eu vou começar com 1. Eu não posso começar com 0, senão tudo vai ser 0. Depois eu vou para o 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se aqui já vai dar, mas vamos fazendo para ver o que vai dar. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, vou pôr uma vírgula aqui. 6. Vezes 4, 24. Vezes 5, se fosse 25 vezes 5 era 125, mas é 24 vezes 5, então é 120. Vezes 6, 12 vezes 6, dá 72. Então, 120 vezes 6 vai dar 720. Ó, começou a aparecer o zero no final, mas é um só. Então, ainda não deu para chegar no que o exercício pede. Como a gente parou aqui no 6, eu vou continuar com 7. 7, 8, 9, 10. Vamos ver se até aqui vai dar. Então, a gente parou com 720. Agora é 720 vezes 7. Agora a gente tem que começar a fazendo na mão, porque na hora da prova não tem calculadora, então vamos ter que fazer na mão. É uma questão para tomar tempo. Lembrando que na hora da prova a gente tem uma média de 3 a 4 minutos para fazer cada questão. Fazer a questão e passar o gabarito. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 40, 14. Vai 1. 7 vezes 7, 49. Com 1, 50. Então, o resultado aqui, quando multiplicou 720 por 7, é 5.040. Aí agora, vezes 8. A gente vai ter que continuar multiplicando na mão, já que não tem calculadora disponível na hora da prova, né? Aqui eu até tenho. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 0, 0 mais 3, 3. 8 vezes 5 vai dar 40. Aí aqui ficou 40.320. Ainda está terminando com um zero só. Então eu vou ter que continuar. Vou ter que pegar esse número agora e fazer vezes 9. Então 40.320 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 3, 27, com 1, 28, vai 2. 9 vezes 0, 0, com 2, 2. 9 vezes 4, 36. Os números já estão ficando bem grandes, né? Aqui deu 362.880. Aqui relativo ao 9, quando multiplicou pelo 9. 362.880. E agora multiplicar por 10. Para multiplicar por 10 é só colocar mais um zero lá no final. Então vai ficar 362.880 e mais um zero. Então na verdade vai ser aqui 3.628.800. Aqui a gente conseguiu o que o exercício pediu. Vou reescrever. 3.628.000
e 800. O zero ficou lindo, né? Era a parte que a gente precisava e ficou avacalhado desse jeito. E 800. Aqui a gente conseguiu o que o exercício pediu, que foi o primeiro número que termina com 00. Aí a pergunta que ele fez, deixa eu grifar aqui, ó. O último fator utilizado na multiplicação. O último fator utilizado foi o 10. A gente fez 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Então o último fator está aqui, é o 10. E aí isso vai dar para a gente, como resposta da questão 11, letra A, 10. Vamos para a questão 12. Como são 5 questões só, eu vou tentar deixar tudo no mesmo vídeo, para ficar mais prático, né, para quem for consultar. Questão 12. Em um grupo de 4 pessoas, a idade média é 30 anos. Se todos possuem idades distintas entre si, é correto afirmar que... Então, vamos marcar aqui as informações importantes. São 4 pessoas só. A média é 30. Aqui, por enquanto, a gente não percebe, mas é muito importante essa informação aqui, ó. Idades distintas. Eu sei porque eu já fiz o exercício antes, né? Faço um rascunho antes para não chegar aqui sem saber o que eu estou fazendo. Aí a gente vai ter que achar o que é correto afirmar. Aí vamos para a letra A. Não pode haver no grupo alguém com mais de 60 anos de idade. Aqui, o não pode haver deixa a questão errada. Porque a única coisa que a gente tem que obedecer são idades distintas, 4 pessoas e média igual a 30. Eu posso ter alguém aqui com 62 e aí as outras pessoas com menos idade e quando fizer a média dá 30. Porque o que é a média? Eu vou somar todo mundo, vou pôr aqui x, y mais z, x, y e z é a idade das outras 3 pessoas. E na hora que eu dividir aqui por 4, tem que ser igual a 30. É isso que quer dizer a média. Você soma todo mundo, divide pelo número de coisas que foi somada e vai te dar a média. É possível? É possível. Eu posso fazer, por exemplo, 62 mais uma pessoa com 10 anos, já ia baixar a média lá para 30 e poucos. Aí outra pessoa com 20 anos ia jogar a média para baixo. Tem como fazer. Então esse não pode haver, deixa a letra A errada. Aí a letra B fala assim: nenhuma das idades é a mediana do conjunto de idades. Aí aqui de novo a importância dessa parte aqui de idades distintas. Porque o que é a mediana? Você tem aqui um conjunto com as 4 idades, aqui eu coloquei em ordem crescente. Se fosse um número ímpar, vamos supor que a gente tem 5 pessoas. No número ímpar é fácil, é só eu pegar quem está aqui no meio. E quem está no meio é a mediana. Só que aqui na questão a gente tem um número par. Com o número par complica um pouquinho, porque eu não vou poder pegar o do meio. Não vai ter o do meio. Vamos riscar isso aqui e fazer de novo. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu não tenho do meio. Eu tenho 2 para um lado, 2 para o outro. Não tenho do meio para fazer a mediana. Então, como seria a mediana? Eu teria que pegar os dois centrais aqui e fazer a média deles. Soma os dois e divide por 2. Para que fosse, como ele fala, nenhuma das idades é a mediana do conjunto. Para que alguma das idades fosse a mediana, eu teria que ter, no caso aqui, ó, que são 4, né? Eu teria que ter esse número igual a esse, essas são as idades, né, da segunda e da terceira pessoa. E aí, quando eu fosse tirar a média, eu ia somar os dois, dividir por 2, ia dar um número igualzinho a uma dessas duas idades. Seria possível, se não fosse o fato dele falar que são idades distintas. Então, por causa de serem idades distintas, não tem como fazer a mediana do conjunto igual a uma das idades. Nenhuma das idades é a mediana do conjunto. Não tem como fazer isso porque as idades são distintas. É uma das coisas que impede.
Se é nenhuma, a questão fica certa. Se fosse alguma, aí estaria errada aquela explicação toda que eu fiz antes. Mas como ele falou nenhuma das idades é a mediana do conjunto, a letra B então vai ser a correta. Por quê? Porque não dá para fazer isso que eu expliquei aqui antes. Para a gente conseguir a mediana num conjunto num conjunto par, um conjunto com 4 aqui no caso, um número par de pessoas, para eu fazer a mediana igual a uma das idades, eu ia ter que colocar essas duas idades centrais sendo iguais, e aí quando eu tirasse a média, aqui ia ser igual. Ia ser igual à terceira e ia ser igual à segunda. Seria possível se eu não tivesse esse problema das idades distintas. Como eu tenho aqui no enunciado falando que são distintas, aí a letra B fica correta. Nenhuma das idades é a mediana do conjunto de idades. Então a gente já tem a letra B como gabarito. Vamos ver o que a C e a D falam. A letra C fala assim: o desvio padrão do conjunto de idades pode ser zero. Aqui fica um pouquinho mais difícil, né? Quando mexe com desvio padrão, já está mexendo com estatística. Mas o desvio padrão é o tanto que os pontos vão se distanciar da média. E aí ele fala que o desvio padrão do conjunto de idades pode ser zero. Se aqui o desvio padrão fosse zero, as idades seriam iguais, porque ele não ele teria zero distância da média. Então, todas as idades seriam iguais à média. E aqui fala de novo, idades distintas. Então, a informação mais importante do enunciado é essa, idades distintas. Então, a letra C fica errado. E a letra D, pelo menos duas pessoas possuem mais do que 30 anos de idade. Aqui, não necessariamente, eu posso ter uma pessoa com a idade bastante avançada, uma pessoa com 90 anos, 100 anos, o enunciado não limita isso. E as outras 3 pessoas com idades menores, quando tira a média, consegue os 30. A única coisa que o enunciado pede é idades distintas, 4 pessoas, média igual 30 anos. Então eu não preciso de pelo menos duas com mais de 30. Eu preciso que a média seja 30. Então a letra D também está errada, letra B, gabarito da questão 12. Vamos para a questão 13. Questão 13 fala assim: uma partida de futebol será disputada com regras convencionais. Ao final do jogo, vence quem marcar mais gols. Se as duas equipes marcarem o mesmo número de gols, declara-se a partida empatada. Considere as seguintes probabilidades. P1 é a probabilidade de vitória da equipe 1. P2, probabilidade de que da equipe 1 não ser derrotada. P3 é a probabilidade da equipe 1 marcar pelo menos um gol. Sobre as probabilidades mencionadas, qual das comparações é necessariamente verdadeira? Aqui vai ficar meio confuso a gente analisar uma por uma. Eu já vou dar direto o gabarito e aí a gente analisa ele. O gabarito dessa questão, segundo a Fundep, é a letra D. Ele fala que P1 é menor que P2 e P1 menor que P3. Vamos analisar isso. Primeiro, P1 menor que P2. P1, probabilidade de vitória da equipe. E P2, probabilidade da equipe 1 não ser derrotada. Se a gente pensar só em vitória e derrota, fica meio a meio. Só que a gente ainda tem um empate. Então a probabilidade da equipe 1, aqui o P2, da equipe 1 não ser derrotada é se ela vencer e se ela empatar. Aqui na P1 ele só fala da vitória. Na P2 ele fala de não perder. Ele não perde quando acontece a vitória e quando empata. Então P2 é mais abrangente que P1. Por isso P1 menor que P2. E agora a segunda parte, P1 menor que P3. P1 a gente já viu, probabilidade de vitória. E P3, probabilidade da equipe 1 marcar pelo menos um gol. P1 menor que P3, ou seja, a equipe pode marcar pelo menos um gol
e não vencer. Eu acho que é isso que a gente deveria, né, teria que interpretar aqui. Quando a gente vê probabilidade, já dá um medo, assim. Mas dá para ir analisando. Ainda mais na prova de nível médio, fica um pouco mais fácil. Então, a equipe marcar pelo menos um gol é P3. E a probabilidade de vitória é P1. Ele está falando que P1 é menor que P3. Então, aqui a gente já viu por que P1 é menor que P2. Já dá para descartar a letra B, que fala que é maior, e a letra C. E agora a gente tem que entender por que P1 é menor que P3, em vez de maior que P3, que é o que fala a letra A. Aí aqui em P3 fala da probabilidade da equipe 1 marcar pelo menos um gol. Quando ele fala pelo menos, aqui parece estar restringindo, mas aqui ele está abrangendo. Ele está falando 0 e 1. É a possibilidade de marcar 0 e a possibilidade de marcar 1. E aqui na P1, quando ele fala de vitória, além para ele ser vitorioso, a equipe 2 ou a outra equipe tem que perder, ou senão tem que acontecer um empate. Por isso que a probabilidade P3 é maior do que a P1. A probabilidade de marcar 0 ou 1, somando os dois, né, a de 0 e a de 1, é maior do que a probabilidade de vitória. Mesmo porque ele pode marcar 0 e empatar ainda, e pode marcar 1 e empatar, e pode marcar 1 e vencer. Depende do desempenho do outro time. Então P3 é maior que P1. E aí a letra D, conforme, né, já tinha falado no começo, é o gabarito da 13. Vamos para a 14. Na 14 é uma questão de conjunto, mas ela foge um pouquinho do tradicional. Ele fala: brackets são acessórios que são fixados sobre os dentes de pacientes em tratamentos ortodônticos. No mercado brasileiro de aparelhos odontológicos existem 3 marcas de brackets comumente utilizadas: A, B e C. A respeito de um grupo de ortodontistas brasileiros que fazem uso dessas marcas, sabe-se que o número de ortodontistas que utilizam as marcas A e B excede em 4 o número dos que utilizam as 3 marcas. 8 ortodontistas utilizam as marcas A e C, mas não utilizam a marca B. 5 utilizam a marca B e C, mas não utilizam a marca A. 130 utilizam exatamente uma das 3, e o total de ortodontistas que utilizam alguma das 3 é de 200. Quantos são os ortodontistas desse grupo que utilizam as 3 marcas? Aí a gente vai ter que fazer aquele diagrama com 3 conjuntos e fazer a interseção entre eles, tentar desenrolar esse problema. Mas ele não é, igual eu falei antes, ele não é aquele problema de conjunto tradicional, que a gente vai achar a interseção tripla, depois as duplas e por aí vai. Ele é um pouquinho mais puxado para fazer. Aqui, ó, consegui interseção com os 3 e a gente vai começar a preencher. Vou chamar esse primeiro aqui de A, o segundo de B, o terceiro de C. Geralmente a gente começa pela interseção tripla, só que é exatamente o que ele está pedindo. Ele pede quais são os que utilizam as 3 marcas. Então, o que a gente quer, a gente não tem essa informação. Aqui é X. Essa primeira informação aqui, eu ainda não consigo usar ela. Vamos para as próximas. 8 usam as marcas A e C, mas não usam a B. A e C está aqui, vou pôr 8 aqui. Esse pedaço é exatamente quem usa A e C e não usa B. Porque o que usa B seria onde está o X, ou dentro aqui desse conjunto. Não, estou confundindo, né? Não, tá certo. A e C são esse e esse, e B é o de cá. Então esse 8 aqui, ele está no lugar onde só tem quem usa A e C ao mesmo tempo. O próximo, 5 usa B e C, mas não usa A. Então esse 5 vai ficar aqui. Eu não preciso fazer continha com X, porque o X usa as 3. Então 5 é exatamente o lugar de quem usa B e C e não usa A.
Depois ele me fala que 130 usa uma das três, só uma das três. Então eu vou colocar aqui com letra minúscula. Quando eu fizer aqui A mais B mais C, esses da letra minúscula, esse pedaço que é exclusivo só do conjunto, ele não tem interseção com os outros, quando eu somo A mais B mais C, é igual a 130. Então já vou deixar indicado aqui, ó. A mais B mais C é igual a 130. Mas aí eu estou falando do A, B e C minúsculo. Esse pedaço onde só tem um tipo da mercadoria que eles usam. E ele fala também que se pegar todo mundo, dá 200. Então aqui pra gente está faltando quem usa A e B, que eu vou deixar aqui minúsculo mais junto, AB, a gente não sabe quantos são. O X, que é a interseção tripla, a gente não sabe quantos são. E a gente sabe que todo mundo é 200, e A, B e C minúsculo, somando os três, é 130. Então, além dessa equação A mais B mais C igual a 130, eu posso fazer, repetindo aqui, A mais B mais C, vou colocar entre parênteses, é o 130, mais 8, mais 5, que são as interseções, mais o X, que a gente não sabe quanto que é, e mais o AB, que a gente também não sabe quanto que é. Isso tudo vai dar 200. Só que a gente sabe o valor desse aqui, que é 130. Esses aqui já estão, né, com os valores. Então eu posso jogar tudo para o outro lado e falar que x mais o AB é igual a 200 menos 130 menos 8 menos 5. Então o x mais o AB vai ser igual a 200 menos 130, 70, menos 8, 62, menos 5, 57. 57. Esse pedaço que eu vou colorir aqui vale 57. É o x mais o AB. Se o x mais o AB vale 57, só o x, que é o que a questão está pedindo, tem que valer menos do que 57. E daqui, para a gente não precisar fazer muito mais conta, a gente já pode olhar para as opções e já consegue encontrar a correta. Se x mais AB é 57, o x sozinho tem que ser menos que 57. E o único aqui que dá menos que 57 é a letra A, 53. E aí lá na hora da prova a gente não pode perder a chance de acertar isso aqui. A gente pode substituir 53 no lugar do x, refazer essa conta que soma aqui todo mundo e fala que é 200. A gente consegue o valor de x como 53, usando a letra A, e consegue achar o valor de AB. E aí todas as informações se encaixam. Eu não consegui usar aqui essa primeira informação, mas eu resolvi dessa forma e consegui achar o gabarito, que é a letra A. Para esse número 14 aqui do CROMG, funcionou. Vamos agora para a 15, a última questão dessa prova. Questão 15 é assim: considere um grupo de pessoas que faz aniversário no mês de janeiro. Quantas pessoas são necessárias para compor esse grupo, de modo a garantir que pelo menos duas façam aniversário em um mesmo dia? Aí a gente tem que lembrar que janeiro tem 31 dias. Para começar, a gente tem que saber que janeiro tem 31 dias. E aí agora vamos para o exercício. A letra A e a letra D não faz sentido nenhum. 1 e 62 não faz sentido. A gente está entre B e C. Ou é 31 ou é 32. Vamos voltar. Quantas pessoas são necessárias para compor o grupo das pessoas que fazem aniversário em janeiro, garantindo que pelo menos, aqui ficou faltando uma palavra, ó. Cadê o menos? Que pelo duas pessoas façam aniversário em um mesmo dia.
Qual que seria a situação mais difícil disso acontecer? Seria uma pessoa fazendo aniversário em cada dia. Uma faz no dia 1º, outra no dia 2, outro no dia 3, sem repetir, até chegar no dia 31. Com 31 pessoas, eu consigo espalhar e fazer uma pessoa para cada dia, um dia para cada pessoa. Para eu conseguir pelo menos 2 em um mesmo dia, eu preciso ter mais uma pessoa. Além de 31, uma para cada dia, eu preciso de mais uma. Que aí essa mais uma vai dividir o dia com alguém. E aí eu vou ter 2 pessoas no mesmo dia. Então a resposta aqui vai ser a letra C. Eu preciso de 32 pessoas para garantir, para ter certeza que pelo menos em um dia do mês eu vou ter 2 aniversariantes. Essa aqui eu acho que foi a mais fácil da prova, a última questão. Então, letra C aqui é o gabarito da questão 15. Aqui a gente termina a prova nível médio do CROMG, Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. E no próximo vídeo a gente vai resolver as questões de nível superior. Até lá!